Amor, eu posso explicar. Ele começou a dizer, com sua voz tremendo. Mas eu não queria ouvir explicações. Não havia nada a ser dito que pudesse justificar aquela traição dupla. Meu marido e minha melhor amiga, as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo, me apunhalando pelas costas da pior maneira possível. O mundo desabou aos meus pés naquela tarde de terça-feira. Era um dia como outro qualquer. Ao menos assim eu pensava. Acordei cedo, como sempre, ao som do despertador às 6h30. Carlos, meu marido há 10 anos, ainda dormia profundamente ao meu lado. Sorri ao ver seu rosto sereno, pensando em como era sortuda por ter encontrado um companheiro tão dedicado e carinhoso. Carlos era arquiteto, dono de um escritório bem-sucedido no centro da cidade. Sempre admirei sua paixão pelo trabalho e sua criatividade. Nos conhecemos na faculdade e foi amor à primeira vista. Pelo menos para mim. Para ele, levou algumas semanas até perceber que éramos feitos um para o outro. Desde então, construímos uma vida juntos, superando obstáculos e celebrando conquistas. Levantei-me silenciosamente para não acordá-lo e fui preparar o café da manhã. Era um ritual que eu adorava. Fazer suas panquecas favoritas com calda de maple, cortar frutas frescas e preparar um café forte, do jeito que ele gostava. Quando Carlos entrou na cozinha, atraído pelo aroma, me abraçou por trás e beijou meu pescoço, como fazia todas as manhãs. "Bom dia, meu amor", ele sussurrou. O que fiz para merecer uma esposa tão maravilhosa? Conversamos animadamente enquanto tomávamos café. Carlos mencionou um projeto importante que teria uma reunião naquele dia. Desejei-lhe boa sorte e o vi partir para mais um dia de trabalho com um beijo de despedida. Nada indicava que em poucas horas minha vida viraria de cabeça para baixo. Depois que Carlos saiu, segui minha rotina. Arrumei a casa, fui ao mercado, almocei com minha mãe. Sou professora de literatura no ensino médio, mas estava de férias, aproveitando para colocar as coisas em ordem e planejar o próximo semestre letivo. No almoço com minha mãe, falamos sobre os preparativos para o aniversário de casamento que Carlos e eu celebraríamos na semana seguinte. Mamãe sempre adorou Carlos. Dizia que ele era o genro que toda sogra sonhava ter. "Vocês formam um casal tão lindo", ela comentou. "Carlos é um homem de sorte por ter você querida." Sorri, sentindo-me abençoada por ter um casamento tão feliz e uma família tão amorosa. Se alguém me dissesse naquele momento que minha vida perfeita estava prestes a desmoronar, eu teria rido da ideia absurda. Voltei para casa no meio da tarde, ansiosa para começar os preparativos para o jantar especial que planejava fazer para Carlos. Queria surpreendê-lo com um ensaio do cardápio que serviríamos em nossa festa de aniversário. Ao entrar em casa, notei algo estranho. A TV da sala estava ligada, mas eu tinha certeza de tê-la desligado antes de sair. Um calafrio percorreu minha espinha. Será que tinha algum intruso na casa? Peguei um vaso pesado como possível arma e comecei a andar cautelosamente pela casa. Foi então que ouvi vozes vindas do quarto e meu coração acelerou. Com passos hesitantes, me aproximei da porta. As vozes ficaram mais claras, uma masculina e outra feminina. Reconheci imediatamente a voz de Carlos. Mas quem estava com ele? Um frio percorreu minha espinha quando identifiquei a outra voz. Era Ana, minha melhor amiga desde a adolescência. Ana e eu nos conhecemos no primeiro ano do ensino médio e fomos inseparáveis desde então. Ela esteve ao meu lado em todos os momentos importantes da minha vida, incluindo meu casamento com Carlos, onde foi minha madrinha. Ana era uma mulher livre e independente, dona de uma galeria de arte. Sempre invejei um pouco sua vida descomplicada e sua personalidade extrovertida. Enquanto eu era mais reservada e tradicional, Ana era o espírito da aventura. Talvez por isso nos dessemos tão bem. Éramos como o yin e o yang, complementando uma a outra. Congelei diante da porta, incapaz de me mover. Minha mente se recusava a processar o que estava acontecendo. Talvez fosse só um mal-entendido. Tentei me convencer. Talvez Ana tivesse vindo me fazer uma surpresa e encontrado Carlos em casa. Mas então ouvi as risadas, os sussurros,
os sons inconfundíveis. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Com as mãos trêmulas, girei a maçaneta e abri a porta. A cena diante dos meus olhos confirmou meus piores temores. Carlos e Ana, nus em nossa cama, enlaçados em um abraço íntimo. Por um instante que pareceu uma eternidade, ficamos os três paralisados, nos encarando em choque. Ana foi a primeira a reagir, puxando o lençol para se cobrir enquanto gaguejava. Maria, não é o que você está pensando. Seus olhos, geralmente tão confiantes, agora estavam arregalados de pânico. Carlos pulou da cama, buscando freneticamente suas roupas espalhadas pelo chão. Amor, eu posso explicar. Ele começou a dizer, sua voz tremendo. Mas eu não queria ouvir explicações. Não havia nada a ser dito que pudesse justificar aquela traição dupla. Meu marido e minha melhor amiga, as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo, me apunhalando pelas costas da pior maneira possível. Ouvi os passos apressados atrás de mim, Carlos me chamando. Sua voz, que sempre me trouxera conforto, agora soava como unhas em um quadro negro. Ana também gritava meu nome, implorando para que eu escutasse. Mas eu só queria fugir dali, escapar daquela cena que ficaria para sempre gravada em minha memória. Corri para a rua sem rumo, soluçando descontroladamente. Pessoas me olhavam assustadas, mas eu não me importava. Meu mundo havia desmoronado e eu me sentia completamente perdida. Acabei chegando a um parque onde Carlos e eu costumávamos passear nos fins de semana. Era nosso lugar especial, onde fazíamos piqueniques, andávamos de mãos dadas e sonhávamos com o futuro. Agora, aquelas lembranças felizes pareciam pertencer a outra vida, a outra pessoa. Desabei em um banco, finalmente deixando a dor tomar conta. Como ele pôde fazer isso comigo? Como Ana pôde me trair dessa forma? Eram perguntas para as quais eu não tinha respostas. Os momentos felizes que compartilhamos inundaram minha mente. O dia do nosso casamento, quando Carlos, com lágrimas nos olhos, jurou amor eterno. As confidências trocadas com Ana, minha fiel companheira em todos os momentos importantes. As viagens que fizemos juntos, os jantares em família, os planos para o futuro. Tudo agora parecia uma mentira, uma farsa cruel. Lembrei-me de todas as vezes que Ana elogiou meu casamento, dizendo que Carlos e eu éramos o casal perfeito. Quantas vezes ela ouviu minhas inseguranças e me assegurou que Carlos me amava profundamente. E todo esse tempo, ela estava... Não, eu não conseguia nem completar o pensamento. Fiquei ali por horas, alternando entre o choro convulsivo e uma apatia entorpecida. O celular vibrava incessantemente no meu bolso. Provavelmente Carlos e Ana tentando me ligar, mas eu ignorava. Não tinha forças para enfrentá-los ainda. À medida que a noite caía, comecei a refletir sobre o que fazer a seguir. Voltar para casa estava fora de questão. Pensei em ligar para minha mãe, mas hesitei. Contar a ela o que havia acontecido tornaria tudo real demais. Além disso, eu não queria preocupá-la. Mamãe tinha problemas cardíacos e um choque como esse poderia ser perigoso para sua saúde. Acabei ligando para minha irmã, Luísa. Mais jovem que eu 5 anos, Luísa sempre foi minha confidente. Entre soluços, contei o ocorrido. Ela ficou horrorizada e insistiu que eu fosse para sua casa imediatamente. Não fique sozinha, Mari. Ela disse com voz firme. Venha para cá agora. Vou preparar o quarto de hóspedes para você. No táxi a caminho da casa de Luísa, tentei organizar meus pensamentos caóticos. O que seria da minha vida agora? 10 anos de casamento jogados fora. Uma amizade de décadas destruída. Como eu poderia seguir em frente depois de uma traição dessas? Parte de mim queria confrontá-los, exigir explicações, gritar toda a minha dor e raiva. Imaginei-me jogando as roupas de Carlos pela janela, quebrando os presentes que Ana me dera ao longo dos anos. Outra parte só queria desaparecer, fugir para longe e nunca mais vê-los. A ferida era profunda demais, a confiança irremediavelmente quebrada. Pensei em meus alunos, em como eu sempre os aconselhava a enfrentar seus problemas com coragem e dignidade.
Que exemplo eu daria a eles agora? Como eu poderia ensinar sobre integridade e respeito quando minha própria vida havia se tornado uma farsa? Ao chegar na casa de Luísa, fui recebida com um abraço apertado. Minha irmã, sempre tão forte e prática, tinha lágrimas nos olhos. Estou aqui para você, Mari, ela sussurrou. Vamos superar isso juntas. Chorei por horas em seu ombro, deixando toda a angústia e decepção fluírem. Luísa me ouviu pacientemente, oferecendo palavras de conforto e xícaras intermináveis de chá. Quando o choro finalmente cessou, Luísa me ajudou a tomar um banho e me deitou em sua cama. Descanse agora, ela disse com carinho. Amanhã pensaremos no que fazer. Lembre-se, você é forte, Mari, mais forte do que pensa. Deitada no escuro, exausta física e emocionalmente, comecei a pensar em todas as pequenas pistas que ignorei ao longo dos meses. As reuniões de trabalho tardias de Carlos. As visitas surpresa de Ana quando eu não estava em casa. Os olhares que trocavam nas reuniões de família, que eu interpretava como simples amizade. Como pude ser tão cega? Uma certeza se formou em minha mente. Minha vida nunca mais seria a mesma. A Maria confiante e feliz que acordou naquela manhã não existia mais. Em seu lugar, restava uma mulher ferida e quebrada, mas determinada a se reerguer. Pensei em meus pais, em como ficariam devastados ao saber da traição de Carlos. Pensei em nossos amigos em comum, em como seria difícil explicar o fim do nosso casamento aparentemente perfeito. Pensei na casa que construímos juntos, cheia de memórias que agora estavam manchadas. Enquanto o sono finalmente chegava, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Por mais difícil que fosse, eu sobreviveria a essa traição. Encontraria forças para reconstruir minha vida, mesmo que tijolo por tijolo. Carlos e Ana haviam me tirado muito, mas não deixaria que levassem minha dignidade e minha capacidade de amar novamente. O amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida diferente, certamente, mas uma em que eu aprenderia a confiar e amar de novo, começando por mim mesma. Eu era mais do que a esposa de Carlos ou eu era amiga de Ana. Era Maria, uma mulher forte, inteligente e capaz. E essa Maria sobreviveria, cresceria e, um dia, voltaria a ser feliz. Com esse pensamento, deixei o sono me levar, sabendo que o caminho seria longo e difícil, mas determinada a percorrê-lo com a cabeça erguida. Amanhã traria novos desafios, mas também a chance de um novo começo. E eu estava pronta para enfrentá-los, um dia de cada vez. Acordei na casa da Luísa com a luz suave do sol entrando pelas cortinas. Minha irmã já estava acordada, preparando o café da manhã. Sentei-me à mesa e ela me olhou com um sorriso encorajador. Como você está se sentindo hoje? Ela perguntou. Respirei fundo, sentindo uma nova determinação brotar dentro de mim. Vou ficar bem, respondi, com mais convicção do que sentia. Um passo de cada vez, não é? Luísa assentiu, me passando uma xícara de café. Exatamente. E eu estarei aqui com você a cada passo. Naquele momento, percebi que, apesar de toda a dor e traição, eu ainda tinha pessoas que me amavam e me apoiavam. Não estava sozinha. E, por mais difícil que fosse, eu iria superar. Passei os dias seguintes na casa da Luísa, recuperando-me lentamente. Contei à minha mãe o que havia acontecido, tomando cuidado para não deixá-la muito angustiada. Ela ficou chocada e triste, mas também me ofereceu seu apoio incondicional. Carlos tentou entrar em contato várias vezes, deixando mensagens e ligando incessantemente. Eu o bloqueei em todos os lugares possíveis, precisando de espaço para processar tudo. Ana também tentou se explicar, enviando mensagens desesperadas, mas eu não queria ouvir. Precisava de tempo para me curar, e isso significava manter distância de ambos. Encontrei conforto nas pequenas coisas. Caminhadas no parque, livros de poesia que sempre amei, a companhia de minha irmã e de amigos que me apoiavam. Redescobri hobbies que havia deixado de lado e comecei a escrever em um diário, despejando minhas emoções em palavras. Cada dia era uma batalha,
mas eu estava determinada a vencer. Não queria deixar que essa traição definisse quem eu era ou ditasse o rumo da minha vida. A dor ainda estava presente, mas aos poucos, a esperança começou a florescer novamente. Aos poucos, voltei à minha rotina. Retornei ao trabalho, recebendo o carinho de meus alunos e colegas. Sentia-me mais forte a cada dia, mais consciente do meu valor. O processo de cura foi longo e cheio de altos e baixos, mas nunca estive sozinha. E, com o tempo, a dor diminuiu, transformando-se em uma cicatriz que, embora visível, não doía mais. Eu havia sobrevivido, crescido e me tornado uma versão mais forte e resiliente de mim mesma. Percebi que a vida não era feita apenas de momentos bons ou ruins, mas de uma combinação de ambos. E eu estava pronta para abraçar essa nova fase, com todas as suas incertezas e possibilidades. Um passo de cada vez, com a cabeça erguida, eu sabia que encontraria meu caminho de volta à felicidade.